meus alunos do quarto ano. Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre uma das formações instrumentais, né, que é a orquestra, tá? E antes da gente começar no nosso assunto, né, vamos fazer a correção dos exercícios de fixação da aula passada. Bem, na aula passada nós falamos sobre o coro, né? Então, a primeira questão do exercício está pedindo o seguinte: como é chamado o grupo de cantores distribuídos de acordo com o tipo de voz e o seu alcance? É o coro, tá? O coro, ele é uma formação musical, só que ele é uma formação musical vocal. As pessoas estão lá e elas usam para produzir a sua arte, a sua música, elas usam a voz, tá? Então, o grupo de cantores, com a sua voz, é o coro. Tá? O coro, a segunda questão, está pedindo o seguinte: o coro pode ser afinado, desafinado ou tudo junto? Não. Misto, masculino ou feminino? Essa é a correta, tá? Misto. O que é um grupo? O que é um coro misto? O coro misto, como eu falei para vocês, é o que tem na formação do conjunto vocal, ele tem homem e tem mulher, tá? O coro masculino, ele só tem homem. E o coro feminino só tem vozes femininas, tá? Então, essa é a diferença desses três tipos de formação, tá? O coro é formado, terceira questão, vozes vocais ou vozes instrumentais? Vozes instrumentais não tem nem que ver, tá? O coro, como eu falei para vocês, é uma formação musical vocal, então não tem vozes instrumentais, tá? Vozes masculina e feminina, essa é a correta, tá? O coro é formado, vozes masculina e feminina. Tanto ele sendo formado um coro misto, ou um coro masculino, ou um coro feminino, ele vai ter uma dessas formações, ou a masculina e feminina, ou só a masculina ou só a feminina, tá? Então o coro é formado por vozes masculinas e vozes femininas, tá? A última questão, o que ela está pedindo? Quanto à disposição das vozes no grupo vocal, podemos afirmar que existem duas formações. Nós vimos, né, a formação francesa e a formação alemã, né? Formação coral vocal, formação coral instrumental. Isso não existe, tá? Não existe formação coral instrumental. Coral é um conjunto de vozes, então não tem que ter instrumento, tá? A correta é formação francesa e formação alemã. Lembra que eu falei para vocês que a francesa é todas as vozes uma do lado da outra e todas elas de frente para o regente do coral, né? Já a formação alemã, as vozes ficam dispostas uma atrás da outra. Soprano, contralto, tenor e baixo, tá? Essa é a formação alemã, tá? Bem, então vamos continuar agora falando sobre a orquestra, que é um grupo, né? Uma formação musical vocal, né? E o que é a orquestra? É um agrupamento musical utilizado geralmente, mas nem sempre, para a execução de música de concerto. Por que não é sempre? Porque, sim, modernamente falando, a orquestra hoje ela está pegando a música popular, pode ser a música popular brasileira, e ela faz um arranjo para orquestra e fica muito bonito, fica muito valorizado aquela obra musical quando ela é colocada para ser tocada com cordas, não perde o brilho da MPB e nem a orquestra deixa de ser uma orquestra por causa de estar tocando MPB, tá? Geralmente é um grupo bem grande de músicos,
tá? E o número de músicos numa orquestra costuma variar entre 80 e 100 músicos, tá? Então a orquestra é um grupo grande, tá? Nós temos ali uma formação orquestral e essa pessoa que está sozinha aqui na frente é o maestro, tá? E lá no fundo, lá onde tem uma espécie de uma arquibancada, nós vemos que essa orquestra, ela ou vai fazer uma apresentação ou acabou de fazer uma apresentação e ela está acompanhada, né, de um grupo vocal, um coral, tá? Bem, em alguns casos, quando uma obra musical exija isso, a direção da orquestra pode contratar um músico freelancer para a execução de determinada obra musical. Vamos supor, vamos colocar uma situação, né? A orquestra vai tocar uma música de concerto, mas esse concerto é um concerto para harpa e orquestra. O que é um concerto? É uma obra musical erudita, tá? Em que um instrumento ele vai ter uma participação especial, ele vai se destacar em determinado momento, ele vai fazer música como solista, como instrumento principal, e a orquestra só vai fazer o acompanhamento. Isso é um concerto, tá? Mas nessa situação do freelancer, acontece da orquestra não ter um músico que toca a harpa. Pode acontecer, entendeu? Então, o que a orquestra tem? Para não ter que dispensar, tem que se privar de tocar aquela obra musical, ela pode contratar um músico, esse músico vai receber o salário dele como uma participação especial naquela música, tá? E terminada aquela apresentação, terminado a série de ensaios que são previstos para preparar a obra musical, ele vai receber por isso, depois ele é liberado para seguir o caminho artístico dele, tá? Isso é um músico freelance e isso é uma participação especial, tá? Aí eu coloquei uma foto para vocês verem de uma música que toca harpa, né? E ela está fazendo uma participação especial numa orquestra com o seu instrumento. Bem, então relembrando, a orquestra é um agrupamento musical que toca mais comumente, tá? A música de concerto. Geralmente é um grupo bem grande, como eu falei para vocês, tá? E caso uma música exija um instrumento que não tenha na orquestra, a direção pode contratar um músico para executar aquela obra, tá? Por hoje é só, até a próxima aula e um abraço para vocês.